Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, sempre atrelada ao comentário da lição. Nós estamos estudando nessa semana, na lição para jovens, a lição de número 7. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem que introduz o tema da lição e logo abaixo você tem os slides. Se você quiser, você pode baixar quando você quiser. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo, porque hoje nós vamos falar sobre alguns milagres que houve no Antigo Testamento e também o milagre que relata a nossa lição sobre quando Jesus andou sobre o mar. Mas no Antigo Testamento nós temos um grande milagre que aconteceu, o milagre do Mar Vermelho. Foi quando Moisés ele tirou o povo de Israel do Egito para levar até o deserto e assim eles adorarem o nome do Senhor Jesus. Mas logo à frente tinha o Mar Vermelho e eles precisavam atravessar o Mar Vermelho para adentrar o deserto e adorar o nome do Senhor. Então partiram do Egito e foram para atravessar o Mar Vermelho. E Deus então endureceu o coração de Faraó para que juntasse os seus exércitos e fosse então buscar o povo de Israel de volta para o Egito. Deus abençoou graciosamente o povo de Israel, protegendo o seu povo, protegendo a sua nação, colocando por trás deles uma nuvem, e esta nuvem ela escurecia para o exército de Faraó, mas clareava para o povo de Israel. E também um anjo que ia logo atrás do povo de Israel, protegendo o povo de Deus. Mas o milagre mesmo estava na travessia do Mar Vermelho. E para atravessar o Mar Vermelho foi necessário que eles tomassem alguma atitude. Como Moisés precisava erguer o seu cajado e erguer também a sua mão, e o povo de Israel precisava então marchar como se nada estivesse sobre a sua frente, como se o mar não estivesse ali, como se o mar fosse abrir. O povo de Israel deveria marchar em direção para o mar. E foi então que, obedecendo o povo de Israel às ordens de Deus dadas a Moisés, foi que aconteceu o grande milagre. O mar então se abriu e o povo de Israel pôde atravessar em seco até o outro lado. Passando o outro lado, então, Moisés fez com que o mar se fechasse através de Deus. O mar se fechou e Deus operou grandiosamente um outro milagre, que foi a morte de todo o exército de Faraó, que não puderam mais perseguir o povo de Israel. E agora o povo de Israel estava já no deserto, adorando a Deus, enquanto o exército de Faraó estavam mortos no meio do mar e nas praias em volta o Mar Vermelho. Então esse foi um dos grandes acontecimentos, foi um grande milagre que aconteceu. Mas também quando Josué começou a dirigir o povo logo após a morte de Moisés, Deus também abriu o Jordão, ou seja, mandou parar o Jordão. O Mar Vermelho se abriu, mas o Jordão teve que parar, porque o Jordão vinha sobre uma ribanceira e ele descia. Então ele teve que parar para o povo atravessar.
E este grande milagre acontecido também precisou de algumas atitudes. Veja que o milagre, qualquer milagre que nós precisamos para a nossa vida, é necessário tomarmos algumas atitudes. Para atravessar o mar Vermelho, tanto Moisés, que estava sendo usado por Deus, quanto o povo, precisaram tomar algumas atitudes. No caso do Jordão, também foi tomada algumas atitudes. Foi necessário que o povo se santificasse, e após o dia da santificação, foi também necessário que os sacerdotes tomassem a sua arca e levassem a sua arca à frente. Os sacerdotes iam com a arca da aliança à frente e o povo ia atrás. É como se eles fossem abrindo um caminho e o povo de Israel ia logo atrás, aproximadamente aí uns 9 metros de distância. Eles iam caminhando atrás da arca que estava sendo levada pelos sacerdotes. E também, quando os sacerdotes pisaram as águas do Jordão, então o Jordão parou e o povo de Israel começou a caminhar no Jordão. Foi dada uma ordem que, quando os sacerdotes chegassem ao meio do Rio Jordão, então eles deveriam parar logo ao meio do Rio Jordão. E o povo, então, atravessasse o Rio Jordão. Também 12 homens, um de cada tribo, deveriam pegar cada um uma pedra para construir um holocausto, onde aquele holocausto seria para a memória de todas as nações, principalmente ao povo de Israel, de que um dia eles atravessaram o Jordão. E foi isso que aconteceu. Deus abençoou, abriu o Rio Jordão, o povo de Israel atravessou aquele Jordão, mas sempre é necessário algumas atitudes a serem tomadas por aquele que quer receber o milagre, por aquele que está sendo usado por Deus também para fazer o milagre na vida de qualquer pessoa. Então sempre é necessário alguma atitude nossa. Hoje nós precisamos usar muito da nossa fé, colocar a nossa fé em prática, tomar algumas atitudes de fé, deixar algumas coisas que às vezes impedem de nós recebermos uma cura, de nós recebermos um milagre, de nós recebermos uma bênção de Deus, para que assim possamos alcançar a bênção ou o milagre ou uma cura de qual nós necessitamos. Veja também que em Êxodo capítulo de número 32, através de Moisés, Deus também operou um grande milagre, que foi quando o povo de Israel estava clamando por água. Eles tinham sede e agora queriam água. E Moisés, então, foi usado por Deus no capítulo 32 do livro de Êxodo. Então ele, com o seu cajado, tocou na rocha, e aquela rocha se abriu e o povo bebeu água ali e saciaram a sua sede. No capítulo 20 do livro de Números foi quando Deus mandou Moisés falar para a rocha, e Moisés, então irado, ele bateu na rocha, o que por isso foi que Moisés não pôde entrar em Canaã, porque ele desobedeceu a Deus. Quando Deus mandou ele bater na rocha, ou falar à rocha, ele bateu na rocha, e então foi como se ele tivesse batido na rocha que é Cristo, porque a rocha é Jesus, a rocha é Cristo, e nós devemos respeito, devemos honra e devemos glorificar o Senhor. Então Moisés fez que isso acontecesse. Isso aconteceu em Cádiz, em Números, capítulo de número 20. Nós temos também um grande milagre sobre águas. E aqui nós vamos falar só sobre águas para ver que Deus tem domínio sobre a sua natureza. Agar e seu filho Ismael, eles estavam desfalecendo com sede no deserto em Berseba, quando Deus mostrou para Agar uma fonte de água. Foi quando
Abraão despediu Agar para que fosse embora com seu filho, e agora ela então no deserto de Berseba estava com sede, deixou o seu filho chorando com sede, o seu filho Ismael que chorava com sede, e a alguns metros de distância ela foi também chorar. Mas Deus então ouviu o choro do menino e falou com Agar. Ela, quando abriu os olhos, viu perto ali um poço de água onde ela pôde saciar a sua sede. Veja que Deus vai operando milagres, Deus vai fazendo maravilhas. Talvez você precisa também é só abrir os olhos das coisas, os olhos para as coisas espirituais, para que o milagre aconteça na sua vida. Quem sabe o milagre está bem perto de você e você precisa apenas abrir os seus olhos espirituais para que você veja então um grande milagre que está acontecendo na sua vida. Também Elias ele fez abrir através de Deus. Elias foi usado para que o Jordão se abrisse. E tanto Elias quanto Eliseu, eles atravessaram em seco o Jordão novamente. Foi quando Elias então foi arrebatado para o céu em um redemoinho, um carro com cavalos de fogo apartaram os dois, e Elias foi elevado para os céus em um redemoinho. E depois que Eliseu pediu também a capa de Elias, ou seja, ele pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, e Elias então deixou que caísse a sua capa. Eliseu então pega a capa e reproduz o milagre. Quer dizer, um milagre que já havia acontecido. Um milagre que já havia acontecido. O Jordão já havia aberto uma vez por Elias, e agora Eliseu vai reproduzir o mesmo milagre. E com o mesmo instrumento, ele bate a capa nas águas do Jordão, o Jordão se abre e Eliseu agora atravessa o Jordão. Esse foi o primeiro milagre de Eliseu. E o último milagre de Elias também foi a abertura do Rio Jordão. Então, nas águas do mar também, nós vemos que aconteceu um grande milagre também. Foi quando Jonas foi tragado por aquele grande peixe. Foi também nas águas. Jonas, por desobediência a Deus, porque Deus enviou ele para uma grande missão em Nínive, e agora ele pegou um bilhete de passagem para ir para Tarsis, ou seja, totalmente contrário do que Deus havia pedido para ir. Então, por essa desobediência, acabou sendo Jonas jogado no mar, porque veio uma tempestade, e os irmãos já sabem dessa história. Veio uma tempestade, a tempestade que ia afundar o barco em que Jonas estava. Então foi necessário que os marinheiros jogassem Jonas no mar. Então Deus enviou ali no mar, nas águas, um grande peixe que engoliu Jonas e deixou ele na cidade de Nínive. Então ele cumpriu a missão que Deus tinha para ele. Se Deus te enviou para uma missão, vai e faça. Vai e faça a sua missão, porque é uma ordem de Deus. Se Deus quer que você faça, se é você mesmo que tem que fazer, de uma forma ou de outra você vai ir. Se você não for por terra, você vai por água, mas você vai acabar indo fazendo essa missão, porque Deus quer que você faça. E assim aconteceu com Jonas. Então também um grande milagre em águas. Também nós vemos que Jesus operou um milagre. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Jesus foi para uma festa, e naquela festa então foi servido todo o vinho, acabou o vinho, e então Jesus ali mandou que enchesse 6 talhas que estavam ali de água,
e aquela água foi transformada em vinho. Jesus, ele transforma não só a água em vinho. Jesus transforma uma vida corrupta. Jesus transforma uma vida de um homem pecador, pecaminoso, e faz com que ele tenha uma nova vida em Cristo. E eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque Jesus transforma a nossa vida. Ele transformou a minha vida, transformou a sua vida e pode transformar a vida de tantos quantos vierem até Ele. Jesus, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso em transformar vidas. E aqui, Ele, assim como Ele transforma água em vinho, Ele transforma a vida de um homem pecador para que seja um filho de Deus. Então esse foi o primeiro milagre de Jesus também na água. Jesus disse para a mulher samaritana, quando a mulher samaritana veio buscar água para beber, Jesus estava sentado à beira daquele poço, e então ele começa um diálogo com aquela mulher samaritana. E logo à frente ele vai dizer para ela: olha, se você bebesse da água que eu tenho para te dar, você nunca mais teria sede. E aquela mulher acabou, no final da conversa, bebendo desta água. E ela gostou tanto dessa água, ela adorou essa água, ela gostou dessa água, que ela foi para a sua cidade anunciar para o seu povo, dizendo: vinde ver de um homem que tem dito tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Por que essa mulher disse isso? Porque ela saciou-se da água que é Jesus. Jesus, ele sacia a nossa sede espiritual. Você tem sede de Deus? Você tem sede espiritual? Jesus, ele pode saciar a sua sede e transformar você em uma testemunha viva, para que você faça a missão dele, para que você faça a vontade de Deus. Então, esse foi também um grande milagre, porque todos vieram ali para junto de Jesus, todos da cidade de Sicar, vieram até Jesus para também saciarem a sua sede. E eles gostaram tanto dessa água, que quando Jesus disse que ia embora, eles pediram para que Jesus ficasse ainda com eles 2 outros dias. E Jesus ficou mais 2 dias com eles. E agora eles diziam para a mulher: olha, já não é mais pelo que você diz que nós estamos aqui, mas agora nós podemos ouvi-lo ele mesmo falar, e nós estamos nos saciando, nós estamos bebendo desta água tão gloriosa. Então, é maravilhoso quando nós nos saciamos dessa sede tão especial. Isaías capítulo 12, e o versículo de número 3 está escrito: e vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. A fonte da salvação é Cristo, e Cristo tem fontes de águas para nós bebermos. Cristo tem fontes de águas para saciar aquele que quer ser saciado na sua vida espiritual. Então, sacie-se em Jesus Cristo. Ele pode matar a sua sede espiritual. Jó 9:8 diz que Deus anda sobre os altos do mar. E o Salmo 77, o versículo 9, diz que o caminho de Deus é pelo mar. Então esses são alguns milagres que aconteceram no mar, com águas, no Antigo Testamento. Pode ter ainda outros, mas esses são os mais principais. O Mar Vermelho que abriu, o Jordão que teve que parar, depois o Jordão que abriu para Elias, e depois que teve que abrir de novo para Eliseu. Abriu primeiro para Elias e Eliseu, e depois abriu só para Eliseu passar. E depois temos também
o grande milagre também da água, da rocha em Êxodo 32, que saciou a sede do povo, e também em Números 20, que também saiu água da rocha e saciou a sede do povo novamente. E depois nós vemos também o grande peixe também no mar que engoliu Jonas. Enfim, são milagres que aconteceram sobre águas. E também Jesus transformando água em vinho, Jesus dizendo que Ele é a água que sacia a nossa sede, e Jesus, Ele é maravilhoso. E a lição de hoje, ela trata desse assunto especial, porque ela fala também deste milagre, o grande milagre que aconteceu quando Jesus ele anda sobre o mar. E se Jesus faz tudo isso com as águas, que é a natureza de Deus, foi criada por Deus, Deus ele tem domínio sobre toda a natureza, sobre tudo aquilo que Ele criou. Então veja que no primeiro ponto da nossa lição, os discípulos e a perspectiva do reino. Jesus retira-se aqui sozinho para o monte. Por que Jesus vai sozinho para o monte? Jesus tinha acabado de operar o milagre da multiplicação dos peixes, e os discípulos achavam que após aquele milagre, Jesus Cristo seria coroado rei. É tanto que Jesus entendeu que eles iriam coroá-lo como rei, então Jesus sai para o monte. E os discípulos, então, eles ficam decepcionados, porque eles achavam que Jesus iria mesmo ser coroado rei ali naquele momento. Politicamente, Jesus iria ser o rei de Israel. E eles se decepcionaram e pegam o barco e vão para Cafarnaum. E Jesus vai para o monte orar. Mas ao meio do mar acontece então uma grande tempestade. Veja que não poucas vezes o mestre retirou-se para períodos a sós com o Pai. E aqui, quando ele sai para o monte, ele vai tirar um período de oração com Deus. E só na última vigília daquela noite é que Jesus então vai voltar. Ele vai voltar porque os discípulos estão passando apuro no mar. Veja que os discípulos estavam com o coração endurecido. Pegam o barco e vão para Cafarnaum. E ao meio do mar, então, começa ali uma grande tempestade. E aquela tempestade, ela vinha do mar, porque eles estavam, fala o mar da Galileia, mas é o lago de Genezaré, também conhecido como o mar de Tiberíades. Mas eles estavam ali, e vinham aqueles ventos, eles vinham mesmo do mar. O mar, quando as águas do mar se tornavam turbulentas, faziam ondas de vento que chegavam até eles, e aquela era na madrugada, os ventos ainda eram mais fortes e não deixavam que o barco continuasse a viagem. E agora, quando eles olham à sua frente, já estavam eles preocupados com tudo aquilo que estava acontecendo em meio ao mar, quando eles olham e veem agora uma pessoa andando sobre o mar e vinham em direção a eles. Quem sabe, eu não sei o que passou pela imaginação dos discípulos naquele momento. Não sabemos o que eles pensaram naquele momento. Mas o certo é que aquela pessoa vinha à sua frente. E agora Jesus vai dizer quem é ele. Jesus não tinha chegado perto deles ainda. E Jesus agora vai chegar perto deles. E quando Jesus agora diz quem é ele, porque Jesus vai dizer quem, vai dizer sou eu, Jesus, ou sou eu que estou aqui, e esse sou eu, Jesus, esse sou eu é muito conhecido no Antigo Testamento. Deus, ele sempre diz que o seu nome é este, o eu sou. Em Êxodo 3:14, ele vai dizer para Moisés, olha,
quando Moisés pergunta: o que eu vou dizer para aquele povo? Quem é que está me enviando até eles? Então Deus vai dizer a Moisés: diga para eles, eu sou, me enviou a vós. E em outras passagens bíblicas nós vemos Deus dizendo: eu sou, sou eu, é eu que falo, é eu que sou. E agora Jesus, no meio do mar, andando sobre as águas, ele vai dizer para os discípulos: sou eu que estou aqui. E então ele é reconhecido, e Jesus agora entra no barco juntamente com eles. Jesus entra no barco agora. Então, na resposta à afirmação do nome de Deus, ele é reconhecido, reconhecendo o pavor que tomara conta dos discípulos, o mestre identifica-se que era ele. Então eles ficaram mais despreocupados, porque agora eles tinham Jesus dentro do barco com eles. Isso também é maravilhoso para nós. Quando Jesus está conosco, está na nossa casa, está na nossa vida, está no nosso trabalho, está onde quer que nós estivermos, nós ficamos mais despreocupados. A paz, ela inunda o nosso coração e nós ficamos felizes porque Jesus está ali presente conosco. O eu sou está ali conosco. E quantas vezes nós também ficamos preocupados com alguma coisa da vida, e Jesus diz para nós, nós ouvimos o Senhor dizer para nós: eu estou contigo, eu sou aquele que estou contigo e te livro, te abençoo, eu estou com você e vou te dar vitória. E é maravilhoso quando nós ouvimos a voz de Jesus dizendo que Ele está conosco e Ele opera milagres na nossa vida. Então, essa era a divindade do Senhor. Com a resposta do Senhor aos discípulos, identificando-se com Deus, somado ao fato de Ele estar andando sobre as águas, então nós vemos aqui que Jesus é Deus, pois somente o Criador, desde o Antigo Testamento, tem este grande poder. Desde o Antigo Testamento. Foi por isso que nós começamos falando de alguns milagres que aconteceu no Antigo Testamento. Porque só Deus tem o poder de abrir o mar. Só Deus tem o poder de parar um rio sob suas ribanceiras. Somente Deus tem poder de fazer a água sair da rocha. Somente Deus tem poder para enviar ali um grande peixe, tragar um homem e levá-lo até uma outra cidade. Somente Deus tem poder para transformar água em vinho. Jesus é Deus e Ele continua operando milagres em nossos dias. Ele continua fazendo maravilhas em nossos dias. O que precisa é eu, você, acreditarmos que o Senhor continua operando milagres e tomar algumas atitudes que nós precisamos tomar. Atitudes de fé, atitudes de santificação, atitudes de ir à frente, de vencer a nossa vida de pecado e estarmos sempre em comunhão com Deus. E assim os milagres, eles vão acontecendo na nossa vida. Deus vai nos dando gloriosos livramentos, porque nós passamos a acreditar que Deus é o Deus da nossa salvação, que Deus, só Ele tem esse poder. Do assombro à esperança. Então, do primeiro momento em que eles estavam com os seus corações endurecidos, mas Jesus estava em oração. Enquanto os discípulos estavam com seus corações endurecidos, decepcionados, porque Jesus não iria ser coroado rei, mas o Senhor estava em oração. E depois eles esqueceram de tudo isso, porque Jesus se aproximou dele. Quando Jesus se aproxima da nossa vida ou de alguma pessoa,
e essa pessoa aceita, recebe Jesus na sua vida, olha, as amarguras vão embora, o coração endurecido amolece, recebe Jesus, fica alegre, esquece de todas as amarguras, esquece de todas as decepções, esquece de inimizades, esquece de tudo quanto é mal, porque deixa Jesus entrar na sua vida, e quando Jesus entra, ele faz uma limpeza sentimental, uma limpeza espiritual, uma limpeza tirando todos os pecados e fazendo do seu corpo templo de Deus, fazendo da sua vida uma vida com Deus. Então Jesus faz isso quando ele se aproxima do pecador. Então os discípulos passaram então a ter esperança, pois receberam o Mestre. Receba Jesus e a esperança vai crescer na sua vida. Receba Jesus e a fé em Deus vai ser acrescentada na sua vida. Eles receberam Jesus no barco e agora eles estavam seguros, porque Jesus fez com que o vento parasse, que o mar se aquietasse, que tudo se acalmasse, e é para que eles continuassem a viagem. Então assim eles conseguiram chegar aonde eles queriam. Onde você quer chegar? Onde eu quero chegar? Nós queremos, eu creio que você quer chegar no céu, porque eu também quero chegar no céu. E como nós chegaremos ao céu? Nós chegaremos no céu com Jesus na nossa vida, porque Jesus, ele é o caminho para o céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, estava dizendo para ele, porque ele é Deus e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então você quer chegar no céu? Jesus, ele é esta esperança, ele dá esta segurança de salvação. A outra margem para o local onde eles tinham por destino, o nosso destino é o céu. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3 e o versículo de número 20, ele disse: a nossa cidade está no céu, de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda lá em Atos capítulo 14, o versículo 22, ele diz que por muitas tribulações nos convém entrar no reino de Deus. Então é possível que aqui nós temos tempestades, é possível que aqui nós enfrentamos um mar agitado, o mar do pecado está agitado, a pecaminosidade crescendo a cada dia. É possível que aqui nós enfrentamos tribulações, é possível que aqui nós temos aflições. Jesus disse que no mundo tereis aflições, tereis problemas, tereis dificuldades. Então essas são as tribulações que nós passamos aqui, todos passam, e nós em Cristo Jesus vamos vencendo problemas por problemas, aflições por aflições, dificuldades por dificuldades, até Jesus vir buscar a sua igreja. Nós estamos aguardando este grandioso milagre que há também de acontecer, o arrebatamento da igreja, quando a igreja então será arrebatada deste mundo e levada para os céus, para estar para sempre com o Senhor. Então veja lá, que como o Senhor, ele é reconhecido por este nome. Quando você estiver passando por um problema, você vai sempre ouvir a voz de Deus falando ao seu coração: eu sou. Veja, então, nós já falamos e podemos repetir. Jesus disse para os discípulos em João 6:20, sou eu, não temais, o Senhor está contigo, não tema. Em Êxodo 13:14 ele disse para Moisés, eu sou o que sou.
E ainda disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Esse é o nome de Deus, eu sou. Isaías 43:10 também: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ainda ele continua dizendo: eu anunciei, eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Também 43:25 de Isaías, Deus está dizendo: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Então, vamos colocar a nossa fé em prática, porque o eu sou pode ainda operar grandes milagres na sua vida e na vida da sua família. Veja que grandes milagres aconteceram, não só foi aqueles que eu citei aqui, mas outros grandes milagres ele operou no Antigo Testamento. No Novo Testamento, muitos milagres, além daqueles dos 35 milagres que estão descritos na Bíblia, creio que muitos outros milagres foram operados por Jesus. Os apóstolos também de Jesus operaram grandes milagres. Grandes homens de Deus hoje são usados pelo Senhor, e grandes milagres estão acontecendo em nossos dias, mas o maior milagre nós estamos aguardando, que é o milagre do arrebatamento. Então, vamos aguardar a nossa vida em Cristo Jesus com esses preciosos milagres de Deus. Vamos então para as nossas reflexões. Vamos para as nossas reflexões. O que fez com que os discípulos endurecessem o seu coração? Por que os discípulos endureceram o coração? Acostumados à ideia de que um grande feito como aquele deveria culminar com nada menos, deixa eu colocar aqui, com nada menos que o coroamento e a ascensão definitiva do seu mestre. Os discípulos certamente ficaram decepcionados, e por isso então eles endureceram o coração e pegaram o barco e foram embora. O tempo que Jesus deixou os discípulos pode ter servido para ensinar-lhes uma grande lição. Claro, enquanto Jesus estava em oração, eles estavam no barco e aprenderam uma grande lição, que Jesus tem poder. Porque ao enfrentar a tempestade, eles precisaram de Jesus estar ali com eles. Então eles aprenderam. Então esse tempo que Jesus se deteve em oração talvez tenha sido oportuno para que os discípulos fizessem uma reflexão melhor. E a reflexão que eles fizeram foi quando as tempestades vieram para o barco, para afundar o barco. Às vezes nós aprendemos em meio às tempestades. Enquanto está tudo bem, nós vamos indo. Mas quando vem as tempestades, meu amigo, é hora de fazermos reflexão. É hora de nós pensarmos o que de errado estamos fazendo, o que está acontecendo com a nossa vida espiritual, por que estamos assim tão enfraquecidos. Então, eles entenderam alguma coisa, eles aprenderam grandes lições com Jesus. Ao identificar-se aos discípulos dizendo sou eu, ao que Jesus faz alusão? Jesus alude a um dos maiores conhecidos nomes divinos do Antigo Testamento, o nome de Deus, eu sou. Qual o significado da resposta e do milagre de Jesus aos discípulos? Com a resposta do Senhor aos discípulos, identificando-se com Deus, somado ao fato de ele estar andando sobre as águas,
ao colégio apostólico, bem como aos leitores de João, não resta nenhuma dúvida: Jesus é Deus, pois somente o Criador, desde o Antigo Testamento, tem poder para operar milagres sobrenaturais na sua natureza. Veja que ele abriu águas e fez águas parar. E também mandou que os ventos parassem, que as águas se acalmassem, que as tempestades fossem embora. É Deus operando o seu poder sobre tudo aquilo que ele criou. Como João diz que os discípulos receberam o Mestre, no primeiro momento em que estavam endurecidos e posteriormente espantados, os discípulos passaram então a esperança por receber o Mestre. De João, de boa mente eles receberam Cristo e esqueceram. O coração já não estava mais endurecido, a decepção foram embora. Jesus estava ali e dando segurança para eles, dando esperança que eles iriam chegar ao seu destino. Então eles chegaram em segurança ao local que eles queriam chegar. Olha, Deus abençoa. Deus te abençoe mesmo a sua vida. Deus abençoe a sua família. E se você estiver passando por algum problema, se você estiver passando por alguma dificuldade, se você estiver desenganado da medicina, se você estiver desempregado, se você estiver com um problema familiar, um problema, quem sabe, na sua relação conjugal, quem sabe no seu trabalho você está enfrentando problemas difíceis, ou você está enfrentando, quem sabe, um problema com a justiça. Eu não sei o seu problema, mas eu sei que o Senhor, Ele pode operar um milagre para você na sua vida. Ele pode te dar uma bênção, te dar uma cura, mas é necessário que nós tomamos algumas atitudes. É necessário que nós coloquemos a nossa fé em prática para recebermos os milagres de Deus na nossa vida. E eu quero que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e você receba aí o milagre de Deus. Receba neste momento o milagre de Deus. Receba neste momento a cura que você espera. Receba neste momento a solução do seu problema. Receba neste momento que a sua necessidade seja suprida agora e que Deus te abençoe de uma forma toda especial. Deus seja consigo e que você tenha uma semana preciosa, abençoada, feliz. E não se esqueça de ir na escola dominical, na sua congregação, para que você se encha ainda mais de Deus, da sua palavra, do seu conhecimento e seja cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Amém.